Olá, amigos, companheiros, trabalhadores, público em geral, sejam bem-vindos ao canal de YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas de Natal, o IEP. Em decorrência desse processo pandêmico pela qual nós estamos passando, muitas doenças, notadamente doenças da alma, doenças do coração, têm acontecido e têm atingido muitas das pessoas. Então, nosso objetivo com este canal é justamente chegar junto a todos aqueles que necessitam de uma presença ativa de trabalhadores, uma presença ativa de bons espíritos vibrando por todos nós que buscamos a cada dia melhorar mais e mais. Meu nome é Evaldo, eu sou um trabalhador desta casa espírita. Sejam todos bem-vindos. Antes de você assistir à palestra que está prestes a iniciar, nós pedimos que você coloque um copo com água junto a você e nós pediríamos a intercessão de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o mentor espiritual desta casa, que fluidifique a água, que torne essa água um medicamento para todos os males físicos e espirituais que por acaso tenhamos. Faça isso e ao final da palestra, tome a água que você colocou para fluidificar. Certamente você será extremamente beneficiado. Muito obrigado. Boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos auxiliar, não é? Graças a Deus que nós estamos aqui, não é? Estava conversando aqui com Lani, dizendo assim, coragem não é deixar de ter medo, coragem é enfrentar o medo, não é? Para cuidar do espírito. Então, o que nós estamos fazendo aqui é cuidando do nosso espírito, não é verdade? Porque o médico cura do nosso corpo, correto? O psicólogo e o psiquiatra cura do nosso emocional, não é? E os nossos irmãos, né, discípulos de Jesus, estão aqui para auxiliar na nossa cura do nosso espírito. Então, essa coragem de enfrentar o medo da pandemia é muito salutar, não é? Porque nós não podemos esquecer da nossa essência, que é o nosso espírito. Essa é a maior essência. E eu fico aqui imaginando se de repente os médicos resolvessem não ir para o hospital, porque estão com medo de tratar o corpo, como seria dos pacientes, não é? Então, como seria também se os psicólogos ficassem em casa e não cuidassem do emocional das pessoas? Então, os centros espíritas têm que abrir para cuidar do espírito. O espírito é imortal. Então, nós somos espíritos imortais. A gente ainda tem uma vantagem. Se pegarmos a Covid e ficarmos em óbito, perdermos o corpo, não morremos porque somos imortais, não é? Claro que eu não estou desejando isso para ninguém, não é? Eu estou aqui dizendo que nós precisamos testemunhar nossa fé, porque isso aqui não é aglomeração. Estamos dentro das leis sanitárias do nosso país, com 1,5 metro de distanciamento, com máscara, não é? Eu, pelo menos, já tive a Covid, então já tive essa experiência, e aí o meu, como é que se diz, infectologista, me garantiu que eu nem transmito e nem pego. Embora tenha alguns infectologistas, né? Inclusive a minha irmã, que é infectologista, que disse que já teve 2 recidivas no consultório dela, de pessoas que tiveram a segunda vez. Mas a doutora Marina Jucá, só a termo de informação, diz que isso é uma exceção à regra, tá? Quem já teve
e que fez o exame que tem anticorpos IgG de Covid-19 tem uma grande probabilidade de estar vacinado. Tá ok? E não corre mais tanto perigo. Então, voltando ao tema do Evangelho de hoje, que é sobre a fé. Coragem da fé. Eu vou ler o texto evangélico para que a gente possa se situar. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhes aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo, muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei? Traze-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí, ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Esse texto está em Mateus 17, 14 a 20. Então, esse texto aconteceu, gente, quando Jesus subiu ao Monte Tabor, na transfiguração. Jesus subiu ao Monte Tabor com Tiago, Pedro e João, lembra-se? E deixou os discípulos recepcionando a multidão que o aguardava. Então, quando Jesus volta do Monte Tabor, já em comunhão com Deus, porque Jesus teve uma comunhão, lembra-se que apareceu Moisés, Elias, não foi? Lembra-se? A transfiguração. Ele já vinha bem purificado e ele já era espírito puro, não é, Jesus? Então, ele foi abordado por esse homem que pediu para curar o filho que estava lunático, que é o termo da época, o termo lunático, ou seja, o termo de hoje, obsidiado. É o que mais a gente está vendo atualmente, não é? É crianças incorporando, é idosos incorporando, tem idosos que estão incorporando 6 horas por falta de assistência espiritual. Então, a gente precisa lembrar que o termo agora é o quê? Processo obsessivo, não é? Então, é o que nós estamos aqui, para nos livrar ou para nos auxiliar os nossos irmãozinhos que estão aqui necessitados. Porque nós não vamos chamar ele de demônio, não é? Na época era o termo usado, demônio, mas nós vamos chamar irmãozinhos no momento, em sofrimento, equivocado, devemos até cuidar muito bem deles, não é? Então Jesus, ele tinha ação magnética, ou seja, os fluidos de Jesus eram puros, puríssimos. Jesus vivia em comunhão com Deus. Vamos lembrar que Jesus é o Espírito puro que já vivia nos mundos mais adiantados quando encarnou, né? Porque Jesus não reencarnou. Jesus encarnou na terra para dar o exemplo. Então, além disso, de toda a sua missão de amor, de paz, de harmonia, quando ele colocava as mãos em cima de a pessoa ficava curada instantaneamente. Ele era paranormal, ou seja, ele tinha esse fluido magnético de cura. Nós sabemos que o Chico Xavier também tinha, curava, né? Assim, o Pedro curava com a sombra. Olha só, o pessoal passava na sombra de Pedro, curava. Então, na realidade, mas naquela época, os discípulos ainda não estavam preparados. É o que nós estamos fazendo aqui. A gente vem para a Casa Espírita se preparar, né, nos estudos mediúnicos, nos estudos do ESD, para poder trabalhar com Jesus. Jesus está nos chamando há muito tempo. Então, Jesus falou, aproveitou essa passagem desse menino que eles não curaram. Por que eles não curaram? Porque eles não acreditaram no seu potencial. Não acreditaram na sua fé, que era possível eles curarem, não é? Mas a gente tem que dar também um descontozinho para os apóstolos, não é verdade?
Eles estavam começando sua missão com Jesus, eles ainda não tinham aquela fé de mover montanha. E Jesus aproveita a dizer, por conta da sua incredulidade, ó raça depravada, não é? Até quando eu estarei contigo? Porque ele sabia que a sua missão era curta, que ele ia retornar e que os discípulos iam ficar só na sua missão. Então, eles não curaram por conta disso. Então, para curar, é preciso ter fé. Então, quando Jesus fala em subir, não é, a montanha, transportar uma montanha de um lugar para outro é o quê? Retirar as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas que ainda residem nos nossos corações. Não é verdade? Então, nós temos muitas resistências sobre isso. Nós precisamos, ou seja, na verdade, fazer a reforma íntima, que é exatamente vencer o mal que ainda existe dentro de nós. Então, as pessoas às vezes dizem assim, eu fui no centro, eu assisto palestra, eu tomo passo, eu tomo água fluidificada e não fico curado. O Espírito, às vezes, os irmãozinhos que estão equivocados conosco, os desencarnados, vai para a reunião de desobsessão logo mais, daqui a pouco, são auxiliados pelos irmãos desse trabalho, mas muitas vezes quando nós saímos do centro, eles retornam para nós. Por quê? Porque nós não nos reformamos. Nós escutamos o Evangelho, mas não interiorizamos, não colocamos dentro de nós. Nós não tomamos uma decisão de reforma íntima mesmo. Então, Agostinho de Hipona, responde a Allan Kardec na pergunta 919, qual o meio mais eficaz, Ele diz que é conhecer-se a si mesmo. Então, primeiro a gente tem que conhecer todas as nossas dificuldades. Cada um aqui tem a sua dificuldade, não é? Alguns estão nos vícios, outros estão no orgulho, outros estão na inveja, outros estão... tem tanta dificuldade que nós estamos, cada um ao chegar em casa analise qual é a sua dificuldade que deve ser combatida. Não cabe a mim estar apontando dificuldade, não é? Para quê? Para que nós possamos nos iluminar interiormente. E essa iluminação é feita como? Como nós estamos aqui. Viemos estudar presencialmente, até nos arriscando com coragem, que é a coragem da fé, para nos iluminarmos, não é? E as 3 revelações é o que nós precisamos interiorizar. Qual é a primeira revelação? Vamos recordar? A lei mosaica, os 10 mandamentos. Precisamos colocar em dia, porque tem gente que ainda não colocou nem a primeira revelação, não é? Tem gente que não honra o pai, não honra a mãe ainda, não é? Tem gente que ainda rouba, tem gente que ainda assassina, tem gente que ainda cobiça as coisas alheias, que produz adultério, que falsifica, não é? Porque o adultério aqui não é só no caso de homem e mulher, mas em qualquer falsificação que nós fizermos. Não usa o dinheiro como deveria usar, não é? Está muito no ter e não no ser. Não é? A segunda revelação é o Evangelho de Jesus, que ele veio exemplificar, mostrar como era que se fazia. Então, ele, com o seu exemplo, eu digo muito que o exemplo arrasta, não é? Às vezes a pessoa diz, como é que eu vou fazer dentro de casa? Eu digo, não faça nada. Se ilumine que o seu exemplo vai arrastar seus filhos, vai arrastar seus netos, vai arrastar sua cunhada, sua nora, e a pessoa vai seguir o seu exemplo. Então, Jesus arrastou através do exemplo, porque ele não fazia acepção de pessoas. Ele recebeu Madalena, ele recebeu Zaqueu, ele recebeu Mateus, todos esses eram muito equivocados, mas ele não discriminou, ele recebia. Ele não comungava com o pecado, vamos dizer assim, com o erro, mas ele não distanciava as pessoas que estavam erradas, ele sempre viu uma possibilidade. Ele viu possibilidade até em Paulo, não é? Que era assassino dos cristãos na época, quando apareceu na estrada de Damasco. Então ele está pronto para nos socorrer, qualquer um de nós. Então, e a terceira revelação, essa maravilha que é a doutrina dos Espíritos, não é? É o que nós estamos fazendo aqui, aprendendo. Então vamos vir para o ERD para estudar, E aí nós depois precisamos sair, conviver na sociedade,
que é o amor ao próximo. Então a gente vai conviver da melhor maneira possível, depois que nós aprendemos as 3 revelações, exemplificando na sociedade o que aprendemos. E depois de tudo isso, tem muitas pessoas que já têm essa situação. É a conexão com o transcendental, né? Por exemplo, Chico Xavier era uma pessoa que ele já praticamente vivia no mundo espiritual. Essas pessoas que já vivem praticamente no mundo espiritual, eles já subiram a montanha, né? Já tiraram todas as pedras do caminho. A Madre Teresa de Calcutá, não é? Que falava muitas vezes com Jesus, tem passagens belíssimas dela com Jesus, quando ela estava pedindo socorro num rio se afogando e ela pede socorro, Jesus chega e ela diz assim, poxa vida, chegaste agora, já estou te chamando há tanto tempo. Ele disse, é assim que eu trato os meus. E ela diz, é por isso que são tão poucos, né? Que ela era meia danadinha, né? Então, é assim, não é? Que nós precisamos conversar com Jesus, dizer assim, olha, eu estou aflito, eu estou com esse problema, o que é que está acontecendo, que não, né? Para a gente assistir as respostas nos sonhos, nas pessoas que vêm nos auxiliar. Então, nós já sabemos como vamos fazer. O que é a fé, né? Que é o tema de hoje. Consiste na firme confiança, na certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Então a gente não está vendo, mas a gente tem certeza que vai acontecer. Então é um pouquinho diferente de esperança, viu? A esperança é a expectativa. A gente faz tudo certo e espera que aquilo aconteça. Mas a fé, a gente tem certeza, em nenhum momento a gente duvida que vai acontecer. Então a esperança é convicção. Quem tem fé tem convicção. Então, quando a fé surge em nós, né? No homem é um sentimento inato. Temos desde a nossa criação, a princípio está latente e faz desabrochar pela sua vontade. Quer dizer, à medida que vamos nos desenvolvendo, a fé vai desabrochando. No início nós acreditamos, né? Compreendemos depois e no final nós vivenciamos essa fé, né? Acreditamos, apenas acreditamos. Então vamos ver aqui que tem uma melhor maneira de se explicar. Acreditar, compreender e vivenciar. A fé, às vezes, ela é um pouco ingênua. Tem gente que acredita em todo mundo, né? Tem gente que diz uma coisa e a pessoa já está acreditando. Isso é tão certo que se você olhar no WhatsApp, se chegar uma pessoa, um profissional de saúde e dizer assim, chá disso faz bem para isso, a pessoa vai e toma. Não analisa, não vê se aquilo é verdade, não vê se aquilo é fake news, já está acreditando. Então, isso é uma fé muito ingênua, acreditar em tudo, né? Fase do desenvolvimento das emoções, é a fé emocional, é o segundo tipo de fé. É aquela pessoa que vai ao centro espírita, se tiver tudo bem, ela continua no centro espírita, mas se acontecer um evento ruim, ela sai do centro espírita e diz, aquele centro espírita não serve para mim mais não, porque acha que não pode sofrer. Então, nem sempre nós não somos isentos de provação, não. Porque Jesus disse, quem quiser me seguir, pegue sua cruz e me siga. Ele não disse assim, se vocês me seguirem, vocês não vão sofrer. Ele não falou isso. Ele falou que nós vamos sofrer com serenidade. Pega sua cruz e siga-me. Então, as provações nós vamos ter sempre, não é? Então, essa fé emocional é dessas pessoas imaturas emocionalmente, porque quando tudo está bem, está tudo muito bem, mas quando não está, sai daí, né? A fase do desenvolvimento da razão é a fé que Allan Kardec fala, né? É a fé que a gente tem que raciocinar se aquilo realmente serve. Por exemplo, tem a fé raciocinada, ela pode ser humana e pode ser divina. A fé humana, por exemplo, uma costureira que aprendeu a costurar, ela seguindo as leis da costura, ela tem certeza que quando ela corta aquele vestido vai sair perfeito. Isso é uma fé humana, ela tem convicção de que aquele vestido vai sair bem. Não é? O médico que estudou para aquilo, quando ele passa o medicamento, ele sabe que aquele medicamento vai fazer efeito, porque ele entende da farmacologia, que vai atuar com os compostos bioquímicos naquilo e vai curar o paciente. Não é? E se o paciente ajudar, então vai ser ainda melhor, porque vai
conseguir a cura. E assim por diante, o piloto do avião, né? Ao subir, ele sabe que colocando alguns botões acionados, aquele avião vai decolar e assim por diante. Isso é uma fé raciocinada, ele estudou, ele sabe, não é? A fé divina também, não é? Ele sabe que se ele fazendo tudo certo, que ele se iluminando, que ele tendo paz, que ele tendo harmonia, ele vai ter uma família em paz, porque ele vai atrair espíritos elevados para dentro da sua casa. Isso é uma fé raciocinada. E tem a fase mais espiritualizada, que nós sintonizamos com os princípios divinos. Então, esses são os grandes espíritas, né? Ou grandes, não só espírita, grandes religiosos ou grandes pessoas, pode ser também na área da ciência ou em qualquer outra área, que já sintoniza com a espiritualidade superior. Então, eles vivem mais no mundo de lá,